Fala galerinha, como é que vocês estão? Como é que vocês estão passando? Espero que estejam bem. Vamos começar mais um vídeo sobre estatística. Esse vídeo dedicado só para exercícios de intervalo de confiança para uma amostra, ok? Vamos que vamos! Bom, como eu falei, aqui a gente vai ter como alvo aí alguns exercícios resolvidos para intervalo de confiança. Mais especificamente um exercício para cada situação já apresentado em outros vídeos, tá bom? Então vamos começar aqui pelo primeiro exercício. Vamos fazer uma leitura do mesmo e depois da leitura a gente começa a destacar alguns pontos importantes para se atentar na resolução, na verdade no início da resolução desses exercícios. O exercício fala da análise, do diâmetro em milímetros de 30 esferas de rolamento produzidas por uma determinada máquina. E ao analisar essas 30 esferas, é notado que o diâmetro médio amostral encontrado é de 151,87 milímetros. E ainda ele dá uma informação sobre o desvio padrão populacional. Ele fala que devemos levar em consideração que o desvio padrão populacional é conhecido como 8 milímetros para o diâmetro dessas esferas. Aí a letra A, ele pede para a gente calcular o intervalo de confiança de 95% para o diâmetro médio populacional das esferas produzidas por essa máquina. E na letra B, ele nos faz um questionamento no seguinte sentido: sabendo que o diâmetro médio aceitável é de até 150 milímetros, através do intervalo de confiança construído na letra A, podemos afirmar que as esferas produzidas por essa máquina atendem a essa especificação? Então vamos lá. Antes de passar para os slides de resolução, vamos prestar atenção em algumas informações desse problema, tá? Primeiro, o que é que o problema quer? Na letra A, ele quer que a gente calcule o intervalo de confiança de 95% para o diâmetro médio. Então, por essa informação, a gente já tem uma ideia do que a gente precisa calcular inicialmente, que é o intervalo de confiança para uma média, certo? E esse diâmetro médio é das esferas produzidas por essa máquina. Então, se formos olhar para o enunciado da letra A especificamente, e se formos pensar na escrita do que ele quer que nós encontremos aqui um intervalo de confiança para o diâmetro médio populacional, dado pela letra grega μ, onde essa confiança é de 95%. Podemos escrever em forma proporcional, de 0,95, ou podemos diretamente escrever 95% aqui, sem nenhum problema. É isso que ele quer. E quais são as informações que nós precisamos trabalhar ou obter para calcular esse intervalo? Bom, de acesso da fórmula, nós sabemos que esse intervalo é dado por x barra mais ou menos z de alfa sobre 2 vezes sigma sobre raiz de n, como já vimos em vídeos anteriores, certo? Por que podemos escrever dessa forma? Essa é a forma reduzida do intervalo escrito para os dois lados. Ou seja, do intervalo escrito para o lado negativo e também da parte positiva do intervalo. Então, existem essas duas formas de escrevermos esse intervalo de confiança. Então, vamos primeiro aqui começar a trabalhar as informações dessa fórmula, Devemos lembrar o significado de cada um desses parâmetros destacados aqui, onde temos que x barra é a média amostral, o z, na verdade, é o valor padrão encontrado na tabela normal padrão, O alfa sobre 2, não se enganem, tá? Aqui, vou até destacar aqui embaixo e depois eu apago, isso aqui não é z vezes alfa sobre 2 não, tá? Isso daqui é z com índice alfa sobre 2. E a gente vai relembrar como é que encontra o mesmo na tabela, tá bom? Agora deixa eu apagar, para ganhar meu espaço de volta. Perfeito. Eu esclareci isso, pessoal, porque a forma que eu escrevi a fórmula aí pode estar tão pequeno que alguns podem acabar achando que isso daqui é z vezes alfa sobre 2, certo? E falando do próprio alfa, vale lembrar que o alfa é o nível de significância, como a gente já explicou também. Como assim é o nível de significância? É uma das primeiras informações que a gente consegue identificar no problema. Por quê? Porque se nós temos a identificação da confiança em 95%, ou seja, quando falamos que a confiança é de 95%,
nós estamos afirmando que essa expressão 1 menos alfa é igual a 0,95. Então, simplificando isso daqui, nós encontramos que o alfa é igual a 0,05. Ou o nível de significância é de 5%, tá bom? Então, a significância é o complementar da confiança para se atingir os 100%. Tá ok? Bom, explicado a média amostral, explicado o valor da tabela que depende desse alfa, agora vamos relembrar o que significa esse 6 um pouco deitado, né? É o nosso sigma. E o nosso sigma é o nosso desvio padrão populacional, tá bom? E aqui é bom relembrar, mais uma vez, a informação que eu vou escrever e depois eu apago, que as letras gregas, como mi, sigma, são representações de parâmetros populacionais. E, especificamente, o sigma, ele é dado como desvio padrão. E também é bom lembrar que o sigma ao quadrado na verdade, o significado da variância, tá bom? Então, é sempre importante relembrar e fixar a diferenciação entre esses conceitos dados para cada um dos parâmetros. Por que é que eu digo isso? Porque em muitas resoluções que nós somos testados ou provocados a resolver, principalmente aqui, né, durante nossa vida de graduação, nos nossos cursos, nós acabamos encontrando muitos erros na identificação dos parâmetros e não nas contas, certo? Então é muito mais comum identificar que os estudantes eles acabam errando na identificação dos parâmetros. E aí isso prejudica o uso da fórmula, prejudica o cálculo com valores determinados de maneira errada e assim por diante, certo? E por fim, esse n, que é o tamanho da nossa amostra, tá bom? Então vamos lá. Vamos aqui colocar quais são as informações que nós precisamos identificar. X barra, que é o nossa média amostral, o Z de 0,05 sobre 2, ou seja, é o Z de 0,025, a gente vai ver como é que encontra isso na tabela. Nós precisamos identificar também o sigma, que é o nosso desvio padrão populacional, e nós precisamos aqui identificar também o nosso N, certo? No enunciado, nós conseguimos encontrar 3 desses, que é o x ao quadrado, perdão, o x barra, o sigma e o N. Vamos voltar ao enunciado aqui. Aqui nós temos que a análise é feita em cima de uma amostra de 30 esferas. Mas, professor, no enunciado ele não está falando que essas 30 esferas são uma amostra. Pessoal, a leitura ela precisa ser muito minuciosa e vocês precisam identificar esse tipo de informação nos enunciados em geral, né? Perceba que dessas 30 esferas, o que foi extraído dela? Um diâmetro médio amostral. Ora, se você tem 30 esferas e esse diâmetro médio é amostral, então essas 30 esferas correspondem à amostra, o tamanho da amostra do seu problema, certo? Então aqui nós temos já de cara a informação de 30 para o tamanho da amostra, e perceba que não necessariamente as informações vêm em ordem, né? Depois ele continuando a leitura, aí sim ele fala que é notado um diâmetro médio amostral de 151,87. Opa! Média amostral, 151,87. Preciso colocar a medida, professor? Não, não é assim algo assim super obrigatório. É importante em seus trabalhos formais você ter noção da medida que você está trabalhando para que a resposta seja realmente bem explicada, bem explanada para a pessoa que exigiu de você o uso técnico, né, daquela formulação para encontrar uma resposta na sua realidade, tá? Mas aqui para nós não é algo obrigatório. Mas continuando, perdão, voltar aqui. Aí leve em consideração que o desvio padrão populacional é conhecido como 8 milímetros. Perceba bem, pessoal, eu faço questão de colocar em caixas aqui, em caixa alta, a palavra populacional, porque vocês devem se lembrar dos vídeos anteriores, que a depender do conhecimento que temos sobre a variância ou o desvio padrão populacional, isso muda a formulação utilizada na resolução do problema, certo? Então, quando o problema fala que se conhece alguma informação sobre o desvio padrão ou a variância populacional, essa é a formulação utilizada para resolver o intervalo de confiança. Quando não é tratado, que é um dos exercícios que vamos resolver, existe uma outra formulação para ser utilizada de resolução de intervalo de confiança. Mas falando dessa especificamente, em especificidade, né, nós temos aqui que o desvio padrão populacional é de 8 milímetros. Mais uma vez,
a medida ela não é obrigatória. Bom, só nos falta agora, para finalizar, para encontrarmos todos os parâmetros dessa fórmula, encontrar o valor de z na tabela. Vamos lá? Bom, pessoal, no problema, ele pede para encontrarmos o valor de z associado ao alfa 0.025, tá ok? Então, como é que encontramos esse valor na nossa tabela normal? Lembrando que ela é feita por duas páginas, né? Ela é uma distribuição simétrica, em torno do zero. Então, temos aqui a primeira página de valores de z negativos até o zero. E depois temos a segunda página que vai do zero até um limitante superior de valores de z positivo. Esse alfa sobre 2, que deu 0.025, na verdade é o valor de probabilidade central, certo? Ou seja, diferente do que já tínhamos feito ou entendido em outros vídeos, nós não partimos do z para um meio, nós partimos do meio para as pontas. Então, o que eu preciso fazer, de fato? É localizar nessa tabela o valor de z, o valor de 0.025. Então, ao ampliar aqui, nós começamos a verificar nessa tabela onde se encontra o valor de 0.025. Olhando para cá, ó, nós temos 0.022, opa, não é aqui. Aqui a gente já tem 0.028, vai se aproximando até o momento que a gente acha exatamente 0.025. E qual é o valor da tabela que está associado a esse 0.025? É menos 1, ó, a linha que gera esse valor é menos 1,96. Lembre-se que o valor de z na tabela ele é encontrado com uma unidade e duas casas decimais, o 9 e o 6 aqui, certo? Então, o cruzamento dessa coluna com essa linha é o valor de z para 0,025. Vamos voltar lá nos nossos slides para que possamos transcrever esse valor de z encontrado. Bom, pessoal, como vimos lá na tabela, né, o valor de z encontrado é menos 1,96. Aí uma pergunta que pode surgir a partir desse momento é, e a parte positiva, professor? Como é que a gente encontra? Uma informação que eu dou para vocês aqui, de maneira que vocês possam ficar um pouco mais tranquilos, é reforçar o fato de que a tabela Z ela é simétrica. Então, o que você encontra no lado negativo, você vai encontrar igualmente distante no lado positivo. Ou seja, para a construção de intervalos de confiança, aquele valor que você usa no lado negativo, você deve usar o seu simétrico no lado positivo. Que no caso aqui o simétrico de menos 1,96 é o 1,96. E ainda digo mais, para que você não se confunda pensando que, olha professor, quando eu usar o menos 1,96 aqui, vai ficar mais. E quando eu usar o 1,96 aqui, também vai ficar mais. Na verdade, você deve desconsiderar o sinal e substituir diretamente na fórmula. Então aqui, para esse caso, em termos de manipulação matemática, e não por definição, a gente acaba, na verdade, utilizando o 1,96. Por quê? Porque a captação do sinal da tabela já está inclusa aqui na formulação matemática. Ou seja, a própria fórmula do intervalo de confiança entende que esse é o z conectado com a parte negativa da tabela e ela também entende que esse é o z conectado com a parte positiva da tabela. Tá bom? Então, com essas informações em mãos, agora podemos desenvolver o intervalo de confiança para o diâmetro médio populacional. Ou seja, agora nós podemos construir o intervalo de confiança para a MID 0,95, substituindo na formulação original. Vamos fazer nessa, né, pessoal? E depois a gente faz nessa para ver como é que fica. Por x barra, 151,87, menos 1,96, que é o valor de z que a gente encontrou, vezes o desvio padrão, que é 8, populacional, né? Dividido pela raiz de 30. Não esqueçam que a gente encontrou o n e ele vai dentro de uma raiz, certo? A mesma coisa a gente escreve do lado positivo. Percebam que é a mesma escrita. Pronto. Com isso, agora a gente pode fazer os cálculos matemáticos para que a gente possa resolver o intervalo. Vamos fazer agora? Bom, pessoal, primeiro vamos aqui tirar a raiz quadrada de 30, né?
utilizando uma calculadora ou o próprio Excel aí, nós percebemos que a raiz de 30 dá aproximadamente 5,48. Então, teríamos aqui menos 1,96 vezes 8 sobre 5,48. A mesma coisa na parte positiva. Vezes 8 sobre 5,48. Agora com a formulação dada aí, vou até apagar aqui esse igual que ele não entra, né? Matematicamente falando. Nós faremos agora a parte das multiplicações e divisões, para depois a gente poder manipular aqui a média. Então o que a gente vai fazer agora? Vai pegar o 8, dividir por 5,48, e o resultado dessa conta a gente vai multiplicar por 1,96. Então, o resultado da conta final dessa manipulação toda vai dar aproximadamente, vou escrever aqui para vocês, tá? Só um instante. 2,86. Percebam que quando vocês estiverem manipulando matematicamente essas contas, as casas decimais elas vão dar muito grandes. E uma dúvida que sempre chega a mim é, professor, o que eu faço? Eu arredondo desde o começo e posso continuar com as contas arredondadas ou eu deixo para arredondar no final? Se você tem a possibilidade de arredondar só no final, do ponto de vista de um problema resolvido na praticidade, eu recomendo que você deixe para resolver arredondar só no final. Aqui do ponto de vista didático, você pode acabar arredondando sim já nos primeiros momentos, como eu fiz aqui com vocês, e aí o prejuízo não será tão grande. Obviamente que quanto mais detalhado for sua conta, mais específico é o seu intervalo de confiança. E a depender da situação que você acaba encontrando, alguns décimos podem fazer a diferença para o resultado final. Então, mesmo no ponto de vista didático, você conseguir fazer uma conta mais detalhada, melhor, certo? Agora, o último passo será pegar esse valor da média, diminuir desse valor encontrado e, por outro lado, somar. Então, aqui teríamos 151,87 menos 2,86, que nos dá 149,01. E do lado de cá, nós teríamos 151,87 mais esse valor, que é 2,86, que nos dá 154, opa, deixa eu apagar, né, gente? Agora, 154,73. 154,73. Certo? Então, o mais importante, quer dizer, tão importante quanto saber construir um intervalo de confiança, é saber interpretar o que significa esse intervalo, certo? Então, ao olhar para esse intervalo, da maneira que nós encontramos matematicamente esses valores, a conclusão que nós chegamos é que existe 95% aí de confiança em que o verdadeiro valor dos diâmetros, ou do diâmetro das esferas, o verdadeiro valor médio, né, está entre 149,01 e 154,73, certo? Por que essa interpretação é importante? Justamente para a gente entender quando nos fizerem perguntas como o da letra B. E o que a letra B pergunta para a gente? Ele nos dá uma noção de que o diâmetro médio aceitável é de até 150 milímetros, através do IC construído na letra A. Será que a gente pode afirmar que as esferas produzidas por essa máquina atendem a essa especificação? Então, se nós formos olhar aqui o intervalo de confiança construído, nos deu 149,01 e 154,73. O que é que significa isso? Significa que a cada 100 lotes de esferas produzidas, com 30 no caso, né, nós teremos que 95 desses lotes atenderão à especificação. Aí cabe, é claro, ao responsável da produção saber se isso é o suficiente para que ele consiga ter uma produção rentável, né, para venda e colocar à frente e
tendo em vista que em 5% das vezes ele pode acabar tendo que remanufaturar a peça para que ela possa entrar no perfil necessário. Professor, e o outro modo que o senhor disse que ia explicar para a gente? Como vocês viram aqui, acabei ocupando muito espaço do slide, mas aqui nós teríamos a utilização dessa fórmula de maneira reduzida. Seria como se a gente tivesse aqui o mais ou menos e tivéssemos aqui, não tivéssemos a necessidade de escrever os dois lados. A diferença é que quando chegasse nessa parte final, nós tivéssemos a noção de que essa conta dupla é necessária. Ou seja, se tivéssemos mais ou menos daqui até o final, mais ou menos, sem essa segunda parte, nós teríamos que lembrar de diminuir o valor para encontrar o limite inferior e depois somar o valor para encontrar o limite superior. Esse é o diferencial, é ganho de espaço, mas é claro, desde que você se sinta confortável à vontade para poder trabalhar só com a fórmula reduzida. Vamos trabalhar com ela no próximo exemplo, ok? Então, trabalhado esse exemplo sobre intervalo de confiança para o diâmetro médio, conhecendo o desvio padrão populacional, nós chegamos à conclusão de que sim, o intervalo de confiança ele atende ao diâmetro médio aceitável, tendo em vista que o diâmetro médio aceitável de 150 milímetros, ele se encontra dentro do intervalo construído, certo? Então, é uma conclusão que nós podemos chegar. Podemos afirmar que as esferas produzidas por essa máquina atendem a essa especificação? Sim, pois o diâmetro médio aceitável é atendido pelo intervalo construído, pelo IC construído. Então percebam, essa é a conclusão da letra B. E como eu falei para vocês, é importante saber concluir sobre o intervalo. Eu vou deixar escrito aqui para vocês a interpretação desse intervalo, né? Então aqui nós temos vírgula com 95% de confiança, um intervalo para o diâmetro médio das esferas entre 149,01 milímetros e 154,73 milímetros. Percebam que a conclusão de intervalo de confiança para uma amostra, ele é praticamente descritivo. É óbvio que essa descrição é importante porque você traz para a realidade do problema. Eu estou falando do intervalo para o diâmetro médio. O entendimento que se dá. 95% de confiança eu posso dizer que o diâmetro médio encontra-se dentro desse intervalo aqui, certo? Então, com isso a gente conclui o primeiro exemplo. Bom, para que a gente possa manter a mesma linha de raciocínio, né, em termos de entendimento de um exercício, vamos imaginar agora que para essa mesma máquina, um novo tipo de peça está pensando em ser produzido, né? E aí, o que se quer agora é saber do diâmetro médio dessa peça, que é igualmente importante como o da peça anterior. Então, para produzir, para entender o diâmetro médio dessa nova peça, a gente vai realizar uma produção amostral de 15 novas esferas, né? Um outro tipo de esfera aí. Então, para entender se a gente consegue produzir bem esse novo tipo de esfera, vamos fazer uma amostra de 15 novas, e aí essas 15 novas esferas forneceram um diâmetro médio de 153,15 milímetros, né? Então a gente tem um diâmetro médio amostral dessas 15 esferas. Então dessa mesma amostra se obteve um desvio padrão amostral de 13 milímetros, tá bom? Então o que temos de informação aqui? Nós temos a informação de que a nossa amostra é composta de 15 esferas. Essas 15 esferas
renderam um diâmetro médio amostral de 153,15 milímetros, e desta mesma amostra de 15 esferas, a gente obteve um desvio padrão também amostral de 13 milímetros. Por que temos em caixa alta aí a palavra amostral? É para termos o entendimento que para este exercício especificamente, nós não temos informação sobre o desvio padrão populacional, e sim sobre o desvio padrão amostral, e ele é igual a 13 milímetros. Então o que a gente quer nesse exercício? Queremos aqui calcular o intervalo de confiança de 95% também, para o diâmetro médio populacional dessas novas esferas produzidas pela máquina. Tá? E na letra B, saber se ela também vai estar dentro da especificidade de até 150 milímetros para o diâmetro médio. Certo? Então vamos lá, começando pela letra A. Como estamos tratando de um caso em que não temos conhecimento sobre o desvio padrão populacional, o que queremos calcular continua sendo o intervalo de confiança para o diâmetro médio. Também, para esse caso, decidimos utilizar um nível de 95% de confiança, mas nessa situação nós teremos algumas diferenças comparadas com o intervalo anterior. Agora, como eu tinha dito anteriormente, vou fazer o cálculo utilizando a forma reduzida da nossa fórmula, né? Então veja só, a primeira mudança começa no valor da tabela. Para essa situação, nós não vamos utilizar a tabela Z, mas sim a tabela T. A tabela T depende de dois parâmetros, né? N-1, que é os graus de liberdade, e o alfa sobre 2, assim como era na tabela Z. Então, mais uma vez reforçando, essa é uma das primeiras diferenças entre a tabela T e a tabela Z. A tabela T ela precisa de dois parâmetros para ser consultada, enquanto que a tabela Z apenas de um. Bom, seguindo aqui na construção da fórmula, ao invés do sigma, que é o desvio padrão populacional, para essa formulação nós estaremos utilizando o S, que é o desvio padrão amostral. Tá? E aí também continuamos aqui com a divisão pela raiz quadrada do tamanho da amostra. Tá certo? Mais uma vez olhando para o nível de confiança e sabendo que precisamos entender quem é o alfa, nós, ao verificarmos que o nível de confiança é de 0,95, já vou simplificar aqui que o alfa é 0,05, tá certo? Outra informação que nós temos no enunciado, ou que nós devemos ter no enunciado, é sobre o x barra, é sobre o S e também sobre o nosso N. Tá? Por último, eu vou deixar aqui o nosso valor da tabela T. Tá bom? Então vamos lá. Voltando para o enunciado, a gente viu que o diâmetro médio amostral fornecido pelas 15 esferas é de 153,15 milímetros. Já o desvio padrão amostral é dado por 13 milímetros e o tamanho da amostra é dado por 15 novas esferas. Perceba que a leitura que eu fiz agora foi inversa do que a gente tinha feito no exemplo anterior. No exemplo anterior, eu tinha feito uma leitura do texto e a partir da leitura do texto eu tinha preenchido os dados que a gente precisaria utilizar. Já nesse caso, após enumerar os dados que a gente precisaria utilizar, eu procurei no enunciado do texto onde é que se localizavam essas informações. Né? Eu procurei onde é que estava o x barra, que é a minha média amostral, que está aqui. Eu procurei o meu desvio padrão amostral, que é o meu S, que está aqui. E eu procurei o meu tamanho de amostra, que é as minhas 15 novas esferas. Tá certo? Bom, com isso em mãos, nos resta agora encontrar o valor da tabela T. Esse valor depende do tamanho da amostra menos 1, que no caso aqui é 15 menos 1, que é igual a 14, e também depende do alfa sobre 2, que é igual a 0,05 dividido por 2, que aí nos dá o velho 0,025. Vamos olhar na tabela como encontramos esse valor? Olhando aqui de maneira bem geral para a tabela da distribuição T de Student, podemos perceber primeiro pelo desenho dela que ela possui um desenho muito parecido com o da tabela da normal, ou seja, a função densidade de probabilidade da distribuição T ela é muito semelhante com a função densidade de probabilidade da distribuição normal padrão.
tá bom? Então vamos agora ao entendimento da tabela, né? Como a gente tinha falado lá no slide, precisamos encontrar dois parâmetros. Um, que é o grau de liberdade, ou os graus de liberdade, que depende do tamanho da amostra menos 1 para essa especificidade aqui, e o outro é o valor do alfa sobre 2 aqui, que é dado pela área da cauda superior. Tá? Um outro ponto a chamar a atenção da tabela T é destacar que ela também é uma tabela simétrica, ou seja, o mesmo valor positivo que você encontrar de T, ele reflete em um valor igual do lado negativo da tabela. Por exemplo, se você decide, ou pelas informações do seu problema, você encontra 2,776, na parte negativa você usará menos 2,776. Vamos nos concentrar agora nas informações que temos do nosso problema. Lá tivemos que os graus de liberdade eram igual a 15, que é o tamanho da amostra menos 1, que nos dá os graus de liberdade igual a 14. Já o alfa sobre 2 era igual a 0,05 dividido por 2, que dá justamente 0,025. Então, ao realizarmos o cruzamento da linha 14 com o alfa, o alfa sobre 2 igual a 0,025, nós encontramos o valor de T 2,145. Então, para a construção da tabela, do intervalo de confiança, assim como fizemos no caso da tabela Z, nós utilizaremos o valor neutro, pois a própria formulação já absorve o sinal de negativo e o sinal de positivo para cada um dos lados do intervalo de confiança. Agora voltemos aos nossos slides. Bom, como a gente tinha explicado, né, aqui a gente vai ter o valor de 2,745, independente de sinal, pois o sinal estará sendo aqui já representado ou absorvido pela própria formulação do intervalo de confiança. Agora, pessoal, um dos maiores desafios, mais uma vez frisando para vocês, é justamente conseguir identificar todos esses valores no enunciado do problema. A partir deste momento, nós entramos em um processo de operações matemáticas, ou seja, a resolução do problema, agora, a partir desse momento, ele passa a ser de manipulações matemáticas. Então, ao continuarmos aqui agora a construção do intervalo de confiança para a média, para o diâmetro médio, com 95%, nós teremos que substituir o valor da média amostral pelo que encontramos aqui, teremos que substituir o valor de T pelo que encontramos aqui também, o valor de S a mesma coisa, e aqui a raiz quadrada do tamanho da amostra. Mais uma vez, nesse caso faremos a resolução da parte que diz respeito das multiplicações, das divisões da raiz quadrada, e depois disso é que a gente começa a fazer a resolução do somatório com o valor da média. Então, eu repito o valor da média, mais ou menos 2,145 vezes 13 sobre a raiz de 15, que é aproximadamente 3,87. Então, agora, o que a gente vai fazer é multiplicar e dividir esses valores para encontrarmos um valor que seja possível somar e subtrair com o valor da média. Uma dúvida que pode surgir: professor, primeiro eu multiplico e depois eu divido, ou primeiro eu divido e depois eu multiplico? Nesse caso, a gente tem uma hierarquia praticamente de mesmo grau para as operações matemáticas, né? A gente tem que, se eu fizer primeiro a multiplicação e depois dividir por 3,87, nós teremos a mesma situação de que se primeiro eu dividir por 3,87 fazer a multiplicação, chegaremos no mesmo valor. Então aqui, fazendo essa manipulação matemática, já estou fazendo aqui na minha calculadora para vocês, isso nos fornece um valor de aproximadamente 7,2, certo? Com esse valor, nós resolvemos os dois lados do intervalo. Primeiro nós fazemos a conta para o lado inferior do intervalo, o lado esquerdo, né? Que é fazendo a subtração, ou seja, pegarmos os 153,15 e diminuirmos de 7,2. Isso nos dá 145,95. Para a parte superior, nós pegamos o valor de 153,15 e somamos com 7,2. Isso nos dá o valor de 160,5.
0,35, certo? Então aqui eu já coloco a conclusão, né, que temos que o intervalo de confiança de 95% para o diâmetro médio das novas esferas encontra-se entre 145,95 e 160,35. Perdão, eu falei 145 e escrevi 149, né? Vamos lá, vamos corrigir isso aqui. 145,95. E também eu coloquei um ponto e vírgula quando deve ser aqui um E. Tá? O que isso nos quer dizer? Vamos fazer algumas observações. A primeira delas. Esse intervalo, comparado com o intervalo do exercício anterior, onde a gente tinha de 149 até 155 aproximadamente, ele é muito mais largo, o intervalo 2. O intervalo 1, ele tem aí mais ou menos uns 6 milímetros de largura, que vai de 149 a aproximadamente 155. Já o intervalo 2, ele tem mais ou menos 14 milímetros de largura. Então aí tem um diferencial de 8 milímetros. E isso se deve a alguns fatores, né? O primeiro deles é o fato de que você tem aí um tamanho de amostra menor. E isso faz com que tanto o valor da tabela T como a divisão realizada na formulação nesses passos aqui resulte em um número maior, em um número absoluto aqui maior. A outra situação é o fato do desvio padrão também ser superior ao desvio padrão da situação anterior. Então, ó, se você olhar primeiro, vamos por partes, o valor da tabela, nesse caso, ele é um número igual a 2,145. No caso anterior, você tinha um valor de tabela igual a 1,96. Já é um pouco superior. Para essa situação, você tem um desvio padrão de 13 milímetros. Na situação anterior, você tinha um desvio padrão de 8 milímetros. Ou seja, a variabilidade no diâmetro do exemplo 2, ela é maior se comparada ao do exemplo 1. Então, uma variabilidade maior, existe uma chance maior de se ter um intervalo mais largo. Tá? E para sacramentar ainda mais essa diferença, nós aqui temos uma amostra de apenas 15 esferas, se comparada com a amostra do primeiro exemplo, que foi de 30 esferas, certo? Então, essas três características, como já falado em vídeo anterior, reforçam de que o valor desses três parâmetros influenciam diretamente na largura desse intervalo, na amplitude desse intervalo. E é claro, sem falar do próprio nível de confiança, que também tem uma influência considerável. Nesse caso, nós fizemos a comparação entre essas três medidas, né, o valor tabelado, a variabilidade através do desvio padrão e o tamanho da amostra, pelo fato de que o nível de confiança é igual, é 95% para ambos os casos. Então a gente mostrou aqui, através desse exemplo, qual é o peso que se tem quando você tem valores nessas três situações diferentes, certo? Então, levando em consideração o encontro, né, o cálculo desse intervalo de confiança para a situação 2, vamos para a letra B, e quer saber se o diâmetro médio é aceitável nessa situação. Ele é sim aceitável, pois o intervalo de confiança construído, ele contém o verdadeiro valor do parâmetro, que seria 150 milímetros, né? Então aqui, sim, as novas esferas possuem um diâmetro médio aceitável, uma vez que o IC de 95%
engloba o valor de referência apontado. E aí, pessoal, eu aproveito aqui a oportunidade para chamar a atenção, mais uma vez, entre os dois intervalos de confiança obtidos, tá? Vou escrever o primeiro aqui, 149,01 até 154,73. Esse aqui é o exercício 1. Exercício 2. Intervalo de confiança, também para um diâmetro médio, que vai de 145,95, me perdoem aqui, deixa eu até apagar para não ficar tão horroroso assim, até 160,35. Tudo bem que a gente pode dizer aqui que são esferas diferentes, e aí pode ser também um dos fatores físicos que podem estar influenciando na diferença de intervalos, mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte: nesse primeiro exemplo, se formos olhar lá a letra B, nós tivemos que sim, ele engloba porque o 150 está aqui dentro. Só que a largura do intervalo ela não era tão grande. Isso nos dá uma segurança maior, até para entender que essas esferas, do jeito que elas estão sendo produzidas, elas trazem esse valor inserido no seu intervalo de confiança, e aí estamos tranquilos com a nossa produção, ao menos 95% delas. Né? Para esse caso, você também tem essa situação, que 95% das situações você possui uma possibilidade de bater aí o limite mínimo aceitável. Entretanto, perceba que a largura do intervalo é muito maior, e você também tem chance de ter diâmetros médios próximos do limitante superior. Então, há de se chamar a atenção, mais uma vez, para a importância da largura do seu intervalo e como você pode controlar essa largura. Né? Para esse caso em específico, por exemplo, você poderia ter feito uma produção maior de esferas para que você tivesse uma análise um pouco mais justa ou ajustada. Né? Uma outra situação, e aí vai ser uma situação inerente ao processo, é entender por que essa variabilidade deu mais alta. E aí, como responsável do processo, talvez controlar essa variabilidade através dos parâmetros de produção da esfera, para que você pudesse ter uma baixa no desvio padrão e pudesse chegar em algo muito mais parecido com o da situação 1, certo? Então prestem muita atenção nessas explicações, nessas reflexões, de maneira que muitas vezes é óbvio que é importante você entender a interpretação de cada uma dessas situações, mas só com esse entendimento é que você consegue chegar a esse outro nível de discussão, que é sobre o entendimento do que se pode melhorar para termos cada vez mais intervalos mais justos, mas com o mesmo nível de confiança. Tá ok? Agora iremos passar para uma terceira e a última situação, que trata de intervalos de confiança para proporção. Bom, para falar um pouco sobre essa situação de proporção, vamos voltar para a produção das esferas do exercício 1, ou seja, é um tipo de esfera que já é produzida pela máquina, pela fábrica naquela máquina, e aí ela tem um controle maior sobre a forma de produzir. E aí esse exemplo traz uma suposição de que, para que um lote não seja descartado por estar fora das especificações, é preciso que se tenha uma produção de 98% de peças em conformidade com as limitações exigidas pelo mercado, que é o limitante lá do diâmetro. Né? Então, ao analisar um lote de 200 esferas produzidas, o responsável notou que 8 delas estavam fora das conformidades. E aí, com essas informações, pede-se o cálculo de confiança, do intervalo de confiança de 95% para a proporção de peças em conformidade com as especificações do mercado. E aí, mais uma vez, se pergunta se esse intervalo atende ao percentual de produção almejado, como dito no enunciado. Então, veja só, há algumas pegadinhas nesse enunciado. Tá? Primeiro, nós não temos uma informação de proporção direta no enunciado, certo? O que temos é um percentual, ou seja, para que um lote não seja descartado, é preciso que se tenha uma produção de 98% de peças em conformidade. Vale lembrar a vocês que o percentual, na verdade, pode ser também a representação de uma proporção multiplicada por 100.
Então, quando falamos em 98% de peças em conformidade, se quisermos falar isso de forma de proporção, seria igual a dizer que a proporção de peças em conformidade é igual a 0,98. Vou até escrever aqui. Deixa eu só localizar o meu ponto. Achei, foi lá. Aqui, ó, esse 98% pode ser considerado como um P de 0,98, certo? E aí, dentro de uma amostra selecionada de 200 esferas, o responsável notou que 8 delas estão fora das conformidades. Mas o que eu quero na letra A é um intervalo de confiança para a proporção de peças em conformidade. Essa é a segunda pegadinha. A informação do enunciado fala que está fora das conformidades, mas você precisa calcular a proporção daquelas que estão dentro das conformidades. Então vamos pegar aqui essas informações do enunciado, né? E trabalhar em cima do que precisamos para o intervalo de confiança, para a proporção, fazer até um parênteses aqui, né? Não é um colchete, não. Com 95% de confiança. Aí eu vou lá e faço outro colchete, né, pessoal? Mas vamos lá. Isso daqui, pela formulação, é igual à proporção amostral, mais ou menos o Z de alfa sobre 2, voltamos para a tabela Z, vezes a raiz quadrada da proporção amostral, vezes 1 menos a proporção amostral, dividido pelo tamanho da amostra. Certo? Então, basicamente, para essa formulação, precisamos de 3 informações. Na verdade, aqui a gente já sabe o alfa, mais uma vez. Já vou até passar aquele processo, tá? Aqui é 0,05. Nós sabemos o tamanho da amostra, que é um lote de 200. E o que a gente precisa, na verdade, é calcular, e com cuidado, é a proporção amostral de peças em conformidade. Em conformidade. Veja lá que ele fala que existem 8 peças fora da conformidade. Fora da conformidade. Vou escrever assim. Então, quantas peças das 200 sobram em conformidade? Seriam 192 peças. E é a partir dessa proporção que a gente constrói a proporção amostral. Ou seja, a partir dessa divisão. Isso nos dá uma proporção amostral de 0,96. Bom, olhando para a formulação e olhando para as informações que a gente já tem, o que nos falta encontrar agora é o Z de 0,025. Como é um valor muito utilizado e a gente já achou para o exercício anterior, com o tempo vocês vão conseguir, entre aspas, memorizar alguns valores de Z para serem utilizados. Tendo em vista que a maioria dos intervalos de confiança eles são construídos para um mínimo de 95%. Algumas situações você usa um pouco menos do que isso, mas é óbvio que você gostaria de sempre construir intervalos muito confiáveis. Tendo em vista hoje também a facilidade da quantidade de acesso, na verdade a facilidade de acesso à quantidade de informações que a gente pode ter através de sistemas de informação, através de acesso às informações por consulta à internet, desde que esses dados sejam públicos, e outras formas de coleta que hoje em dia estão muito mais modernizadas se comparadas a anos ou décadas atrás. Bom, agora sim, temos certeza de que temos todas as informações para construirmos o nosso intervalo de confiança. Então, nosso intervalo de confiança para uma proporção populacional, levando em consideração 95%, é igual a 0,96 mais ou menos o valor de Z multiplicado por 0,96 vezes 1 menos P chapéu, que é 1 menos 0,96. Eu falo 0,96 e escrevo vírgula, tá? Porque a casa decimal, o separador decimal é indiferente para mim, certo? Dividido pelo tamanho da amostra. Uma observação aqui, tá, pessoal? Eu vejo muita gente esquecer de que esse N está dentro da raiz. Então, cuidado. Às vezes, até escrevendo, a gente começa a deixar ele de fora e quando vê na conta mesmo, a gente não conta ele na raiz quadrada. Então, na verdade, ele está dentro dessa raiz. Então, para resolver essa conta, primeiro resolveremos essa raiz quadrada. Essa raiz quadrada
ela tem que ser dada primeiro pela multiplicação de 0,96 vezes 0,04, que é o resultado de 1 menos 0,96, né? E depois dividido por 200. Então o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter 1,96 vezes a raiz quadrada de 0,000192, certo? Então, com esse valor, agora a gente vai poder tirar a raiz quadrada. A raiz quadrada de 0,000192. Então, vamos lá. Isso aí vai dar 0,96, mais ou menos 1,96, vezes 0,738. Opa! Faltou um zero aqui, tá, gente? 0,0138. Então, isso vai nos dar agora, pela multiplicação desse valor, 0,0138 por 1,96, vai nos dar o valor de 0,027. O que a gente precisa fazer agora é somar esse valor com o valor de 0,96. Para o intervalo, somar e dividir, e subtrair, tá? Para o intervalo inferior, a gente subtrai, que vai dar 0,933. E para o superior, a gente soma, que vai dar 0,987. 0,987. E com isso a gente encontra um intervalo de confiança para essas situações. Então veja só, o que a gente conclui aqui desse intervalo de confiança? Podemos afirmar com 95% de confiança de que as peças produzidas nessa máquina possuem uma proporção em conformidade de 0,93 aproximadamente a 0,99 aproximadamente, certo? Isso a gente consegue afirmar em 95%, com 95% de confiança. Então, para responder a letra B, olhando para o intervalo que a gente acabou de construir, intervalo de confiança da proporção de 95%, indo de 0,933 até 0,987, se ele atende ao percentual de produção almejado, como dito no enunciado, a resposta é sim, mais uma vez, pois o valor de 0,98 ele está incluso nesse intervalo, né? De acordo com o IC construído, podemos dizer que a produção atende ao percentual determinado no enunciado. É claro que, né, com o IC de 95%, é sempre bom você deixar clara a confiança, o nível de confiança que você utilizou no seu intervalo, tá bom? Então, pessoal, tendo visto essas três situações trabalhadas aí nos nossos exercícios, acredito que já tenhamos aí uma boa orientação para poder dar um pouco mais de segurança a vocês na resolução das atividades ou em situações práticas e diárias que vocês precisam lidar, e em outras situações que possamos vir a aprender aí durante o nosso curso. Espero também que possamos ter situações como essa exploradas em outros vídeos, para que vocês possam aprender um pouco mais, tá bom? Fica aqui os meus votos de excelentes estudos para vocês e aguardo vocês em um outro vídeo que possamos ter a oportunidade de conversar. Um grande abraço e até a próxima!